Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 12. Esteja atento à leitura das Sagradas Escrituras. O dono da igreja, o cabeça, Jesus Cristo, diz assim a tua alma nessa manhã. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos, mais uma vez, à presença do nosso Senhor em oração. Ó Santo de Israel, nós nos achegamos à Tua presença nessa manhã, ó Pai, porque nós cremos que Tu és o verdadeiro cabeça da igreja, o verdadeiro Senhor do Teu povo. Por isso, nesse momento de proclamação da Tua lei e aplicação do Teu evangelho aos corações da Tua igreja, nós pedimos que o Senhor clareie as nossas mentes para entendermos aquilo que o Senhor quer nos instruir e nos ensinar essa manhã, especialmente a respeito do anticristo. Que o Senhor possa nos dar sobriedade, tranquilidade e descanso ao entendermos que Cristo, Ele é maior do que qualquer um que se oponha a Ele, até mesmo o anticristo. Por isso, ó Pai, abençoa a Tua igreja nessa manhã. É isso nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Qual é o fim principal da igreja do Senhor aqui na terra? Se nós pudéssemos resumir em 3 categorias ou em 3 finalidades, nós poderíamos dizer facilmente que a primeira categoria ou a primeira finalidade da igreja do Senhor, em seu período de peregrinação, é a adoração. Deus ele escolhe um povo antes da fundação do mundo, por meio da morte do seu Filho, para ir por meio de uma santa convocação, a igreja do Senhor se reunir então a adorá-lo, reconhecendo a sua majestade e reconhecendo o seu senhorio sobre as suas vidas. É por isso que os puritanos eles entendiam que quando a igreja do Senhor se reúne no santo dia, a igreja de Cristo traz os céus à terra. Porque a adoração, queridos, será justamente aquilo que nós passaremos fazendo toda a eternidade. A segunda coisa, ou a segunda finalidade da igreja do Senhor em seu período de peregrinação aqui na terra é missão ou missões. E missões entenda aqui como a proclamação do evangelho de Cristo Jesus, chamando pecadores ao arrependimento. E uma vez que eles são constrangidos pelos seus pecados e se lançam em Cristo Jesus por meio da fé, eles então passam a ser enxertados no povo da aliança e a adorar ao único Deus e verdadeiro. E por fim, o terceiro propósito da igreja do Senhor, debaixo do sol, em seu período de peregrinação, é o desfrutamento da comunhão
dos santos, ou aconselhamento mútuo. O aconselhamento mútuo, meus irmãos, é nada mais, nada menos, ou desfrutar da comunhão dos santos, é nada mais, nada menos do que pôr em prática aquilo que o apóstolo Paulo nos exorta em Gálatas capítulo 6. Irmãos, se porventura vocês acharem alguém em falta, o exortai-o e o repreendei-lhe com espírito de brandura, e guarda-te, para que você mesmo não seja tentado. Fazendo isso, vocês levarão as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Porque é assim que a igreja do Senhor ela é composta. Ela é composta por pessoas que se encontram constantemente desanimadas e abatidas por causa do peso do pecado, ou por pessoas ignorantes, que abraçam falsas doutrinas ou falsas interpretações das Sagradas Escrituras. E por isso, a sua alma sempre anda temerosa e não confiante nas promessas que Cristo Jesus. E é justamente isso que o apóstolo Paulo faz tanto na primeira carta, como na segunda carta de Tessalonicenses. Ele louva a Deus pelo procedimento daqueles irmãos em meio às perseguições e tribulações. Ele os alerta quanto aos falsos profetas e os falsos ensinamentos. E especialmente, desde o domingo passado, como nós já temos visto, ele consola a igreja que se encontrava em Tessalonicenses mediante e por meio da doutrina de Cristo. Tanto a doutrina que enfatiza que Cristo voltará para buscar a sua igreja, como também a doutrina que enfatiza a supremacia de Cristo sobre o anticristo. Em especial, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no capítulo de número 2, Paulo consola aqueles irmãos ao mostrar que os sofrimentos que eles estavam passando por causa de Cristo Jesus não eram em vão. Pelo contrário, Deus os haveria de vingá-los por meio de Cristo Jesus, que é o supremo juiz. Mas agora, no capítulo 2, Paulo então confronta e exorta aqueles irmãos a respeito de uma falsa doutrina que estava levando seus corações a ficarem inquietos. A doutrina que dizia que eles já estavam vivendo a volta de Cristo. E os tessalonicenses pensaram, nós já estamos suportando diversos sofrimentos por causa de Cristo. Será que porventura ele não veria em breve? Porque se é justamente, se for verdade isso que esses mestres, que esses profetas têm falado, Deus ele falhou em sua promessa. Porque nós estamos padecendo em vão e Cristo já voltou. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo então estava confrontando e explicando a falsa doutrina que estava por meio da igreja de Tessalonicenses. O objetivo do apóstolo Paulo de tranquilizar o coração daqueles irmãos e firmar eles na fé em Cristo Jesus era mostrar a ele que, não, pelo contrário, vocês não estão vivendo o dia de Cristo Jesus, vocês não estão vivendo o dia do Senhor. Por um motivo muito simples, esse dia só virá depois que certos acontecimentos estiverem ocorridos. Ele afirma que esses acontecimentos se daria após a manifestação do homem da iniquidade, após a manifestação do homem da perdição, o anticristo. E algo precisa ficar muito claro, meus irmãos, ao nos aproximarmos especialmente do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. O propósito do apóstolo Paulo em tratar a respeito da doutrina do anticristo não era para atemorizar os corações daqueles irmãos que já se encontravam abatidos por causa da perseguição, mas era tão somente para mostrar a supremacia de Cristo sobre o homem da iniquidade, para mostrar justamente o Cordeiro do Senhor esmagando a cabeça da serpente, para mostrar justamente o leão da tribo de Judá esmagando o profeta de Satanás. Por isso, crianças, não há o que temer. Não tem motivos algum para se ter medo em dormir no escuro, por causa de algum bicho-papão, por causa de algum monstro. Cristo, ele é maior do que qualquer potestade, do que qualquer inimigo que possa levantar contra a igreja de Cristo Jesus. E o texto especial do verso 1 ao verso números 12 nos mostra 3 verdades que ressaltam e vêm ao encontro dos nossos corações. A primeira é que o próprio Deus revela o anticristo. O anticristo não é um fruto da nossa imaginação. Satanás não é filho dos temores mais profundos das nossas almas, como alguns pregam e ensinam, que Satanás não existe, mas ele é um fruto da nossa imaginação. Mas Satanás, como também o seu profeta, o anticristo, são descritos pela própria palavra de Deus, e ele mesmo revela quem é. Então Paulo tranquiliza aqueles irmãos, mostrando que eles não estavam passando pela tribulação que se daria por meio da vinda de Cristo Jesus. A primeira delas, Paulo então mostra que antes desse grande dia chegar, antes dessa tribulação chegar, seria a grande apostasia. Que a tradução literal seria o abandono dos bons costumes, o abandono das boas práticas.
E entenda que a apostasia, meus irmãos, ela é justamente o oposto daquilo que nos é descrito lá em Atos capítulo 2, quando a igreja do Senhor, ela permanecia na comunhão dos santos, na doutrina e no partir do pão. A apostasia é justamente o oposto. Enquanto a igreja do Senhor, enquanto os eleitos de Cristo Jesus permanecem firmes na doutrina, no partir do pão e na comunhão dos santos, os apóstolos são aqueles que rejeitam a Cristo e aos seus mandamentos e a sua igreja. E é dentro desse contexto de perseguição que Paulo mostra a eles que nenhum verdadeiro crente haveria de apostatar da fé. Mas ainda assim, muitos, por causa da perseguição e por causa da tribulação, haveriam de negar a Cristo. Isso não é apenas ressaltado agora no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, mas o próprio Cristo diz em seu evangelho ao conversar com seus discípulos a respeito da parábola do semeador. Uma vez que a pregação é feita, uma vez que a semente é lançada, o próprio Cristo diz: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas existem na hora da aprovação. E aqui, meus irmãos, nós precisamos levar em consideração o que o apóstolo Paulo está instruindo essa igreja, em especial com relação à apostasia. Porque a primeira coisa ele diz: se acalmem, vocês não estão vivendo o dia do Senhor. Por quê? Porque haverá de acontecer a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. E a apostasia, como nós já vimos, é o abandono da fé cristã. Isso deve nos levar ao autoexame para ver se nós estamos em Cristo Jesus. Porque diante do juízo do Senhor não importa a tua religiosidade, não importa quantos anos você está na igreja do Senhor. O que importa é se você está em Cristo e se a sua fé está depositada em sua obra. E é por causa de falsas doutrinas como essa que estava sendo proclamada na igreja de Tessalonicenses, é que muitas igrejas nos dias de hoje têm sido grandes igrejas apóstatas, têm abandonado a fé cristã e têm abraçado heresias que não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. É com base nessas verdades que Paulo revela que após essa grande apostasia, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, haveria de ser revelado. Somente após um grande abandono da fé cristã é que o anticristo haveria de ser revelado. Mas não apenas ele seria revelado como aquele que se opõe a Cristo e aquele que se opõe a Deus, mas ele haveria de conduzir, ele seria o grande pioneiro dessa grande apostasia. E ao ouvir a expressão filho da perdição, talvez você pense que essa seja uma referência direta a Judas. Alguém que foi chamado por Cristo, alguém que participou da comunhão dos santos, mas corrompeu a igreja, traiu ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ao ler a expressão homem da iniquidade, talvez você pense a semelhança dos judeus que chamavam o rei Antíoco do homem do pecado, o homem perverso que corrompeu o Estado e matou muitos fiéis. Ou talvez você pense que o homem perverso, ou o homem da iniquidade que Paulo está descrevendo, pode ser facilmente aplicado como qualquer outro ditador que a nossa humanidade já teve. Como Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Tse-tung, Che Guevara. Talvez você pense que o anticristo foram esses homens que se levantaram contra a humanidade por meio de uma ditadura e fizeram uma grande matança, rogando então a adoração. Mas o que Paulo nos mostra é que o anticristo, ele se colocará no lugar de Deus. Então, seguindo esses passos, seguindo essa forma de raciocínio, de se pensar a respeito do anticristo, o homem na iniquidade, o anticristo pode ser um político perverso, um reino corrupto ou um líder profano da igreja. No entanto, Paulo mostra àqueles irmãos e nos mostra nesta manhã, no verso 6 e no verso 7, que este homem haveria de ser revelado, que este homem há de ser revelado. Mas não apenas isso, o verso 3 afirma categoricamente que este anticristo tentará colocar-se no lugar de Deus, tornando-se objeto de culto e adoração, passando por Cristo, o cabeça da igreja. É por isso que o verso 3 vai dizer, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. De semelhante modo, meus irmãos, assim como nós, cristãos, somos como pequenos cristos, como embaixadores do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra para salgar este mundo,
O homem da iniquidade, por assim dizer, é um tipo de Judas que fazia parte do povo da aliança, confessou a Cristo publicamente, mas o traiu e o negou. Ou como um tipo de Satanás, cujo coração jorra mentiras e profanidades. E era justamente isso que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para aqueles irmãos. Não há motivo para vocês estarem inquietos e perturbados. Vocês não estão vivendo o dia do Senhor. Pelo contrário, antes desse glorioso dia, o anticristo será revelado. Ele conduzirá essa grande apostasia e se colocará como objeto de adoração na casa do Senhor. Ele não diz literalmente, eu sou Deus, o anticristo, mas tomam para si os atributos de Deus em sua falsa tentativa de representar o próprio Cristo Jesus na igreja. Mas aí você pode pensar facilmente que esse sermão não se aplica a você. Afinal, ele está se tratando sobre o anticristo, alguém que é totalmente perverso, leviano e profano e que se opõe a Cristo. Talvez você tente se esquivar desse sermão. Mas pare um pouco e pense. O puritano Stephen Charnock, ele diz que todas as vezes que pecamos conscientemente, dizemos para nós mesmos que Deus não existe. Quando nós pecamos de forma deliberada, meus irmãos, nós nos colocamos no lugar de Cristo, ao dizer que as leis do Senhor não são úteis para a minha vida. Quando você anda angustiado, ou quando você tenta controlar a tua vida, de forma que qualquer coisa que saia dentro dos teus planos você fica frustrado, é porque você quer ser o teu próprio Deus, porque você quer se colocar no lugar de Deus. Talvez você tente se esquivar desse sermão, mas todas as vezes, meus irmãos, que nós pecamos de forma deliberada, conscientemente, nós dizemos de forma direta, Deus não existe, eu sou o meu próprio Deus. Essa era a primeira coisa para nós vermos nessa manhã. A segunda coisa que o texto nos mostra de forma muito clara é que Deus limita o poder do anticristo. Ele não apenas revela o anticristo, mas em sua gloriosa providência, ele limita o anticristo. Veja o verso 6, a partir do verso 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Apesar da falsa grandeza que o anticristo ele aparenta ter nos versos anteriores, Paulo mostra àqueles irmãos que Deus haveria de limitar o poder deste homem profano. Assim como Lutero, certa vez ele afirmou, Satanás, ele é como um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde ele permite. Então Paulo afirma que este homem da iniquidade está sendo detido para ser revelado em ocasião oportuna. Mas também este o detém já na era presente. E aqui talvez você pense que o apóstolo Paulo ele está sendo incoerente nos seus argumentos. Porque no verso 6, ele diz que esse anticristo que está sendo detido se revelará em ocasião oportuna. Mas logo no verso seguinte, no verso 7, ele diz o mistério da iniquidade que já opera nos dias de hoje. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que o apóstolo Paulo ele não está sendo incoerente ou confuso na sua forma de pensar. Porque as Sagradas Escrituras, ela interpreta a si mesmo. Essa é a melhor forma de se interpretar. Porque quando nós olhamos esse verso 7 e olhamos para a primeira carta do apóstolo João, ele vai dizer, lá no capítulo 2, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos já têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Veja a diferença que o apóstolo Paulo ele vai estabelecendo. No verso 6 ele diz que o anticristo haverá de se revelar em eras futuras. Mas o espírito do anticristo já está operante nos dias atuais. São aqueles que estavam em nosso meio e saíram. Confessaram a Cristo, mas agora profanam e perseguem
os seus. Veja, isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, porque uma das grandes dificuldades sobre esse tema é fazer essa distinção. O espírito do anticristo e o anticristo. E é justamente isso que João ele vai dizer à luz desse verso 7. O espírito do anticristo que já está operando nos dias de hoje, por causa da perseguição, muitos estavam abandonando a fé cristã, mas o que trata agora no capítulo 2 de Tessalonicenses é a respeito do homem da iniquidade, o anticristo. Mas, apesar disso, Deus limitará o poder deste homem perverso. Alguns pensam que o que limita este poder é um estado escolhido por Deus para diminuir, como também para progredir a pregação do Evangelho. No entanto, quando nós damos 2 passos para trás e nós observamos essa forma de se entender esses versos, ao dizer que é um estado que foi escolhido de Deus para deter o anticristo, nós conseguimos perceber que, na verdade, o estado é mais corrupto do que o próprio povo. Logo, esse argumento não se sustenta. Outros entendem que o limitador, ou que está detendo o anticristo, é o Espírito Santo que habita nos crentes. E após o arrebatamento da igreja do Senhor, a grande tribulação haveria de vir. No entanto, mais uma vez sabemos que essa verdade ela não se sustenta, pois, como vimos no domingo passado, a volta de Cristo será de forma pública e atemorizada para aqueles que estão presentes. De modo que todos verão esse glorioso dia. Então o anticristo ele não será manifestado quando a igreja do Senhor ela for arrebatada, como alguns pregam. Há ainda aqueles que pensam que o que detém o homem da iniquidade, o que detém o anticristo, são os anjos. Porque os anjos eles são constantemente mencionados nas Sagradas Escrituras como o protetor da sua igreja, como aqueles que conduzem a sua igreja em meio às dificuldades da vida. Contudo, a melhor interpretação para nós entendermos a força que detém o anticristo seja a interpretação que afirma que é o Espírito Santo. Essa verdade só pode ser comprovada quando os nossos olhos não estão mais voltados em 2 Tessalonicenses, mas estão voltados agora para o Evangelho de João, onde Cristo, quando estava prestes a ascender aos céus, ele disse: eu enviarei aqueles que estará com vocês, que é o Espírito Santo. Ele não apenas irá guardá-los, mas também instruirá vocês quanto o que se deve crer. O Espírito de Deus, por meio da pregação do Evangelho, ela então limita o anticristo. João Calvino ele entendia que, não somente João Calvino, mas os puritanos entendiam que a pregação do Evangelho ela é como uma flecha que é apontada então e soltada em direção da congregação. E uma vez que a pregação do Evangelho ela é feita de modo fiel às Sagradas Escrituras, o Espírito Santo aplica a verdade do Evangelho no coração de cada indivíduo, de modo que isso detém o Espírito Santo, de modo que isso detém cada vez mais a apostasia do povo do Senhor. Eis a importância de você buscar e amar igrejas que proclamam o Evangelho de forma fiel. Mas, ao mesmo tempo, Cristo, por meio desse texto, ele não apenas nos revela que Deus haveria de limitar o poder de Satanás, mas ele também haveria de guardar aos seus. É por isso que lá no finalzinho do Novo Testamento, em Judas, no capítulo 1, diz: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Essa era a segunda coisa para nós vermos essa manhã. Deus, ele revela o anticristo, mas ele também limita o poder deste homem profano. Como disse Lutero, Satanás é como um cão na coleira de Deus, ele só vai até onde permite. E a terceira e última coisa para nós vermos nessa manhã, queridos, é que Deus mostra o propósito da existência do anticristo. Ele revela o anticristo, ele revela que ele limitará o poder desse anticristo. E ele agora revela o propósito da existência desse anticristo. Veja o verso 12, o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Em sua palavra, meus irmãos, Deus, ele se revela como Deus santo.
De modo que não apenas a sua glória e a sua majestade é anunciada na criação, mas também por meio da proclamação do Evangelho, ao chamar pecadores ao arrependimento, Deus revela a sua majestade e a sua glória. E Deus, ele diz que nele não há mentira. Deus diz que nele não há pecado. E daí, ao nos aproximarmos do verso 9 e do verso 12, nós podemos ser tentados que é o próprio Deus que leva a sua igreja à apostasia. Mas nós sabemos que pelo fato de Deus ser justo e nele não haver mentira, nós sabemos que essa verdade, ela não se sustenta. E com base nessa verdade, com base no que o apóstolo Paulo descreve a esses irmãos em Tessalonicenses, mostra àqueles irmãos que Deus haveria de julgar dois tipos de grupos, que no final são um só. O primeiro deles é que são aqueles que não acolheram com amor a verdade do Evangelho para serem salvos. E o segundo grupo é aqueles que preferiram deleitar-se na injustiça. E quando examinamos mais a fundo a descrição que Paulo faz desses dois grupos, no finalzinho dessa passagem, nós percebemos que o fruto do coração desses irmãos, desses homens, não são apenas o coração rebelde, que se rebela contra a lei do seu Criador, mas são como pessoas que, após contemplar a glória de Deus na criação, após contemplar a glória de Cristo no Evangelho, eles dizem: eu não quero esse Criador, eu não quero este Salvador. Esses são os dois tipos de grupos. Uma vez que a mensagem é anunciada, eles rejeitam a salvação e preferem se deleitar-se na injustiça. São como pessoas que, ao contemplar a imagem gloriosa de Cristo e do nosso Criador na terra, e por meio da proclamação do Evangelho, eles dizem: eu não quero a esse Salvador. Deus é um Deus justo e verdadeiro, e nele não há mentira e nem pecado. O que Deus tão somente faz, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que testificar a condição natural do coração desses homens por meio do engano. Porque as Sagradas Escrituras afirmam que Deus endureceu o coração de Faraó, mas as Sagradas Escrituras também afirmam que Faraó endureceu o seu coração para com as palavras do seu servo Moisés. Deus tão somente externaliza aquilo que já está dentro do coração do homem, essa rebeldia de não abraçar a salvação que é feita por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Então, quem é o anticristo? Já caminhando para o fim, meus irmãos. Quem é o anticristo? Deixe-me dar 3 visões ou 3 perspectivas dentro da história da igreja que afirma quem seja o anticristo. A primeira delas é que talvez o anticristo não seja um líder da igreja, mas um político. Um tipo de falso messias que tentará unir tudo e todos em uma mentira. Entretanto, nós bem sabemos que essa perspectiva não se sustenta, porque Paulo afirma de forma clara e categórica que o anticristo se assentará no santuário de Deus. Mas antes dele se assentar no santuário de Deus, haverá a apostasia, que é o abandono das boas práticas, que é o abandono da fé cristã. Então não faz sentido nós defendermos e crermos que o anticristo é um político profano, porque Paulo testifica de forma muito clara que este haverá de se assentar no santuário de Deus. A segunda perspectiva é que alguns defendem que não é um anticristo específico, mas que todos os líderes cristãos que pregam e ensinam heresias são anticristos no plural. Esses tipos de hereges podem até ser anticristos no plural, mas não o anticristo. E a terceira e última perspectiva a respeito do anticristo que é abraçada pela maioria dos reformadores, inclusive Lutero e os puritanos, que o homem da iniquidade, que o anticristo, que o homem perverso é o papado. Não um papa específico, mas o ofício papal. Essa também é a posição que a IPB, a Igreja Presbiteriana, adota, uma vez que eles abraçam os símbolos de fé de Westminster. E vários são os argumentos que mostram essa verdade, mas deixe-me mostrar apenas um, que testifica que o papado é o anticristo. Não um papa específico, mas o ofício papado. Ao longo da história da igreja, em especial da Igreja Católica Romana, o papa ele abraça para si 3 atributos que são unicamente pertencentes à Santa Trindade. Eles dizem Sanctussimos Dominus, que do latim significa Santíssimo Senhor.
Ele se coloca como cabeça da igreja, como o Deus. Mas ao mesmo tempo, o ofício papado também diz ser o sumo pontífice, aquele que faz a ligação entre Deus e os homens. O ofício papado, ele se coloca entre Deus e os homens, justamente abraçando e tomando para si o atributo de Cristo Jesus, que é o mediador da igreja. Ele diz ser o Santíssimo Senhor, ele diz ser o Santo Padre, que é o Santo Pai, se coloca como cabeça da igreja. Ele também diz ser o sumo pontífice, aquele que une os homens a Deus. E por fim, ele toma para si aquilo que é tão somente pertencente ao Espírito Santo, ao dizer que ele é o vicário de Cristo, o vigário, que é o substituto de Cristo aqui na terra. Ele toma para si esses 3 atributos que pertencem unicamente ao nosso Deus, à Santa Trindade. Ele diz ser o cabeça da igreja, ele diz ser o sumo pontífice, ele diz ser o vigário de Cristo. Mas a ênfase, meus irmãos, do texto não é o anticristo. O sermão dessa manhã nos mostra a doutrina a respeito desse homem perverso, para que nós sejamos instruídos e nós não sejamos levados como troncos são levados por meio de uma correnteza. Mas a mensagem dessa manhã enfatiza tão somente a supremacia de Cristo sobre o anticristo, que toma para si os atributos da Santa Trindade. Apesar de nós vivermos em uma decadência moral, tanto na sociedade como na igreja, por meio da apostasia, nós podemos descansar que os verdadeiros eleitos do Senhor jamais abandonarão a fé em Cristo Jesus, como nós já vimos nessa manhã. A glória de Cristo e a sua majestade, ele é maior do que qualquer outro inimigo que se coloque em seu lugar. Deus condenará, meus irmãos, todos aqueles que não estão unidos a Cristo, mas salvará todos aqueles que se opunham, que se apoiam nos méritos do Cordeiro Jesus Cristo. Você deve considerar se você está unido a Cristo, se Deus e a sua lei é o teu verdadeiro senhorio, se você busca aprender por meio da voz do teu Salvador, e não pelos profetas, e não pelo anticristo, que enfatiza-se a salvação por meio das obras, e não na fé em Jesus Cristo. É por isso que Lutero dizia: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Que o Senhor então nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.